Olha só, a gente está vendo a inteligência artificial em todo lugar, né? E junto com ela vem aquela promessa, soluções de prateleira, que dizem resolver tudo num clique. Mas espera aí, e se essa facilidade toda for, na verdade, uma grande armadilha? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Por que essas soluções genéricas podem acabar limitando um negócio em vez de acelerar? Essa é a promessa, não é? Sem código, sem precisar de um time de data science. Poxa, é uma oferta que brilha os olhos. A ideia de um produto milagroso, sabe? Pronto para usar, com um preço que parece ótimo. E o melhor de tudo, sem a dor de cabeça de montar uma equipe de especialistas. É um discurso super poderoso, principalmente para quem precisa de agilidade e quer fugir dos custos gigantes de desenvolver algo do zero. E aí fica a grande pergunta, né? Mas a inteligência artificial é um produto de prateleira? Será que uma tecnologia tão, puxa, tão transformadora e complexa pode de fato ser tratada como se fosse uma commodity? Um produto que a gente vai lá, compra pronto igualzinho para todo mundo? É isso que a gente vai investigar agora. Então, o nosso papo hoje vai seguir por aqui. A gente começa falando da promessa da IA mágica, depois mergulha no problema dos modelos genéricos, aí vamos ver por que uma empresa não é genérica, como buscar uma acurácia que seja só sua e, para fechar, como construir em cima do que já existe, nos ombros de gigantes. Bora lá! Beleza, vamos começar então com essa tal promessa da IA mágica. O que faz essa ideia de uma IA pronta para usar ser tão atraente? O apelo é super claro, né? É a ideia de uma solução instantânea. Uma ferramenta que a gente contrata e, puf, magicamente começa a gerar valor. Sem precisar daqueles projetos que demoram uma eternidade, sem customização, sem dor de cabeça. Para quem não é da área, isso soa como música, um prato cheio. Só que toda essa simplicidade tem um preço. E é agora que a gente vai entender qual é o grande problema por trás desses modelos genéricos, dessas soluções tamanho único. O ponto-chave é o seguinte: o motor que roda por baixo do capô dessas soluções é o que a gente chama de modelo generalista. O que é isso? Bom, ele foi treinado com uma quantidade absurda de dados genéricos da internet. A ideia é que ele seja bom em um monte de coisas, mas ele não é especialista em absolutamente nada. É tipo um canivete suíço, sabe? Tem várias ferramentas ali, mas nenhuma delas vai ser tão boa quanto a ferramenta feita especificamente para aquilo. Vamos a um exemplo bem simples, o desafio do gatinho. Imagina que o objetivo é identificar gatinhos em fotos. Para isso funcionar, o modelo tem que reconhecer todas as raças, todas as cores, o gatinho deitado, em pé, de ponta cabeça. Ou seja, ele precisa ser generalista. Até aí tudo bem. O problema é que o desafio de um negócio, bom, ele não é sobre identificar gatinhos genéricos. O cliente, com suas particularidades, com seus comportamentos, ele definitivamente não é um gatinho genérico. E é aqui que a gente chega no coração do problema. Sua empresa não é genérica. E uma ferramenta genérica simplesmente não foi feita para servir uma necessidade que é única. Pensa bem, o que faz uma empresa ter sucesso na maioria das vezes é sua capacidade de ser diferente, de atender um público específico de um jeito que ninguém mais faz. E essa vantagem competitiva, ela está toda ali refletida nos dados da empresa. Dados de clientes, de produtos, de operações. É literalmente a impressão digital do negócio no mercado. Aqui o contraste fica gritante. De um lado, o modelo genérico, que bebe de uma fonte gigantesca e geral, a internet. Do outro, o negócio, que bebe de uma fonte super específica, os seus próprios clientes. É um universo muito particular. Tentar usar uma IA genérica para entender esse público é como pegar um mapa mundi para tentar achar uma ruazinha específica num bairro. Simplesmente não tem a profundidade necessária. É o que a gente chama de necessidade de tropicalização. Um modelo de voz treinado para um jovem da classe C, por exemplo, vai ser completamente diferente de um para a melhor idade. As gírias, o ritmo da fala, muda tudo. Ou imagina um modelo de linguagem treinado em Goa, na Índia. Ele vai sofrer para entender as nuances do português do Brasil. E mais, né? O português falado no Nordeste é diferente do falado em Santa Catarina. Um modelo genérico passa por cima de toda essa riqueza, de toda essa nuance. Ok, a gente já entendeu o problema, agora vamos para a parte boa, a solução. Como é que se constrói uma IA que de fato funciona e que entrega uma acurácia que é só sua? A primeira coisa é uma mudança de mentalidade. O sucesso com IA não é uma coisa mágica que se compra pronta. É um processo. É pesquisa e desenvolvimento, P&D na veia. É começar a tratar a IA como uma capacidade estratégica que se constrói internamente e não como um software que a gente simplesmente instala e aperta o play.
E esse processo tem um caminho. Primeiro passo, ter os seus dados em mãos, bem organizadinhos, bem rotulados. Segundo, definir o que significa sucesso, qual é a acurácia mínima viável para que isso faça sentido. Terceiro passo, treinar o seu próprio modelo em ciclos de forma incremental. E por último, quarto passo, analisar os resultados e aí sim definir a implementação. Veja bem, isso exige experimentação, não tem atalho mágico. Aí, claro, pode parecer uma tarefa gigantesca, né? Poxa, eu vou ter que construir minha AI do zero absoluto? Mas a boa notícia é que não precisa ser assim. A gente pode construir sobre ombros de gigantes. Existe uma técnica super poderosa chamada Transfer Learning, ou aprendizado por transferência. A ideia é genial. A gente pega um daqueles modelos gigantes, generalistas, que já sabem um monte de coisa sobre o mundo e usa ele como ponto de partida. Ou seja, a gente aproveita todo aquele conhecimento prévio e só especializa o modelo com os nossos próprios dados para o nosso problema específico. É muito mais inteligente e eficiente. É exatamente o que o Isaac Newton quis dizer com aquela frase famosa: "Se eu vi mais longe, foi por estar sobre os ombros de gigantes." Ninguém precisa reinventar a roda. A gente pode e deve usar o trabalho incrível que já foi feito como uma base, como um trampolim para dar um salto e chegar muito mais longe de um jeito bem mais rápido. Então, para amarrar tudo, a mensagem principal é esta: desconfie de soluções mágicas de IA. Se algo parece bom demais para ser verdade, prometendo resultados fantásticos com esforço zero, provavelmente é. A verdadeira vantagem competitiva, aquela que diferencia um negócio, não se compra na prateleira. E para fechar, fica aqui uma reflexão. A IA que está sendo usada em um negócio é um diferencial competitivo de verdade? É algo que os concorrentes não conseguem copiar facilmente? Ou é só mais uma commodity, a mesma ferramenta genérica que todo mundo no mercado também está usando? A resposta para essa pergunta pode de verdade definir o futuro do negócio.